salve, meus consagrados e consagradas. Hoje vou trocar ideia com ela, que é a musa do Pilates, da educação, da literatura e a musa de São Gonçalo, Ionara Costa, uma pessoa que eu gosto muito, uma parceira. Seja bem-vindo, Ionara. Eu vim aqui só pra ser chamada de musa. Só pra ser chamada de Só musa? por isso. Você é conhecida Já como... posso ir embora. Já pode ir embora? Mas, Ionara, tipo, te conheço já desde 2018, né? Que foi lá no Rodoviva. com Muito encontro- tempo ou pouco tempo, que você acha? Depende da perspectiva, mas eu acho que é muito tempo, porque eu acho que no meio do caminho, acho que a pandemia esticou o tempo que a gente conhece as pessoas. Porque tem o antes da pandemia e tem a pandemia, que é uma janela enorme de tempo, que eu acho que isso acaba aprofundando muito das relações de todo mundo, assim. Não sei se você tem a mesma percepção. Pode ser. Mas eu acho que, tipo, quando Quem você fala. ficou na pandemia e quem não ficou na pandemia. Eu ouvi isso? Porque é meio, tipo assim, antes da pandemia e depois da pandemia. Tipo, você antes da pandemia tinha conhecer a galera, na pandemia você acaba rompendo relação com um monte de gente, Mudou a depois vida. tem o pós-pandemia, assim, né? Verdade. E, tipo, e tu é uma pessoa que é muito ligada em São Gonçalo, né? Tipo, nesse processo você gosta muito dessa cidadezinha, né? Você mora onde aqui em São Gonçalo? Mutonda. Mutondo, e curte os bailes lá do Mutondo? Os barzinhos? Cara, tem muito bar agora no Mutonda. A gente vai saindo, vai podendo escolher. Qual que você gosta de lá? Qual que eu gosto É. mais? Não estão pagando. Tinha um que a Tamires até que me apresentou lá, que era o Azul, que fechou. Fechou muito rápido o azul, né? O azul fechou muito Precocemente. Tem um negócio que fica de moda. O bar tem uma coisa de moda. Você vai dizer que abriu um Sim. bar e você vai nele e troca o dono. Pô, mas trocou o dono, você tem que passar lá. Tem um agora na esquina da minha casa. E tem as fases de São Gonçalo, que são as fases de, tipo, de regiões, né? Porque tinha a pista da caminhada, que tinha aqueles bares na pista da caminhada, e tinha no Mutondo. Mas o Mutombo nunca saiu. Mas diminuiu um pouco. Eu era de Neves, eu morava em Neves. Você mora onde, né? Eu ia pra onde na adolescência? Chirras. Hollywood. 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 Mutondo. Aí eu não peguei a Hollywood, eu peguei a New Holly. Aí depois era o quê? Caneco 90. Eu não peguei o Chirras, eu peguei o Calígula. Eu não peguei a Hollywood, eu peguei a Calígula, porque depois do Chirras veio a Calígula. Eu não lembrava do Calígula, mas é isso. É, porque agora fechou lá também, né? Fechou. Tipo, Capones. Capone. Capones. Eu não sei se foi Calígula antes ou foi Capones antes, mas foi Eu acho que a gente deve abrir um negócio agora, depois dessa discussão. Abrir uma casa nova de show em São Gonçalo. uma casa de um novo Caneco 90, talvez. Exatamente, que não vai virar igreja e Não que vai não virar- vai virar escola. O problema é que as igrejas pagam caro pra quando vão comprar os negócios, né? Então, fede mais. Né? Eu prefiro diversão a mais. Um bar, cerveja, caipirinha. Pessoas conversando, trocando ideias. Acho que isso é mais importante. Cultura, Maneiro, maneiro. E sarau, falando em cultura, né? livro. Falando em cultura, você é escritora, lida com projetos de literatura também na cidade, além de tudo, trabalha com educação, né? Muita coisa, né? O que você faz da vida além de tantas outras coisas? Tenho dificuldade agora em resumir o que eu tô fazendo. Quando te perguntam, Leonardo, o que você faz da vida? O que você fala? Então, eu dizia sempre sou professora. Era a Sim. primeira coisa, né? Quando alguém fala assim, não sei como tratar você, eu falo, professora. Que a Ionara do Velho Testamento todo mundo tratava como professora Ionara. Exato. Agora é escritora. Agora é escritora. E você gosta mais de ser professora ou escritora? Você tá Não. na mais vibe qual agora? Porque dentro da escritora eu sou professora, eu ensino a escrever. Olha Entendi. isso. Tô muito conectada com a educação, nunca vou sair disso. Como é que você se ligou na educação? Como é que você entra na educação? Você entra na educação primeiro ou na literatura primeiro? Eu acho que primeiro na educação. Eu brincava de dar aula para as minhas primas. Juntava todo mundo lá e dava aula. E aí, muito pobre, eu subia ao morro dando aula para as vizinhas. Você começou dando aula, tipo, ajudando em matemática, português e tudo mais, até virar professora. Exatamente. E aí você foi pra faculdade já nessa dinâmica também. Já, mas eu falava que não queria ser professora. Você queria ser o quê? Não, qualquer coisa. Minha professora não, porque a professora era aquela pessoa com cara de pobre, triste, sofrida, aquela bolsinha de pano, reclamando da vida. Eu não queria ser professora. Você me viu alguma vez com essa cara de professora triste? Não, nunca vi. Não. Olha, professora do Estado, gente. Nada é pior do que ser professora no Estado do Rio de Tendo que se Janeiro. manifestar contra Cláudio Castro, Capitão Nelson, Gente fala. do céu, é absurdo. E eu ficava assim, plena. Vamos trabalhar. Arrumava meu cabelo, passava meu batom e ia dar aula feliz. Porque os alunos não merecem a tristeza. E o ambiente escolar tem muito disso, né? Você vai levar o problema, seu problema financeiro, tudo pra sala de aula. Você acha que, tipo assim, eu lembro dos meus professores todos que eu estudei, eu só lembro dos animados, né? Os que eram ou neutros ou não, Ficam, ou eram eles muito. morrem. Ou os rancorosos que viravam piada, que a gente ficava zoando, dá, os não rancorosos, ou os muito divertidos que eram lembrados, assim, né? Tipo, tem algum professor seu que você lembrava dessa época, quando você era aluna que. Meu professor pega de muito. matemática. Qual o nome dele? E ele acha que eu fiz matemática. E a gente foi trabalhar na primeira escola.
É o Marcão, Marcos Ele acha que você Alexandre. foi fazer Ele matemática. achou que era óbvio que eu fiz matemática, porque eu adorava a aula dele, ele era maravilhoso, eu chegava antes da hora. Professor, me explica essa questão aqui. Eu saí do trabalho mais cedo para Muito tirar bom. dúvida. Aí eu entrei, fui dar aula no Dom Helder, escola tradicional, né? Ele Dom tava Helder lá, Câmara. primeiro ano de formado. Quando ele olhou, sabia que você ia fazer matemática, eu tinha certeza. Aí você frustrou ele, né? Eu abri um sorriso. Letras. Ele, onde foi que eu errei, minha filha? Ele falou isso. Onde foi que eu errei? Mas você chegou a considerar matemática? Nunca. Nem gosto. Nunca gostou? Mas sempre fui boa aluna. Sempre fui dedicada. Sempre tive um raciocínio matemático muito rápido. Mas não me seduz a matemática. Mas o que que ele tinha que, tipo assim, fez ele te marcar como Ele professor? dava aula de verdade. O que que é dar aula de verdade? Ele tinha coragem. Ele, O que ter assim, coragem em sala ele de aula, né? aumentava o nível. Não tinha essa coisa de, era aluno noturno, a escola é fraca, o aluno é fraco, o aluno não quer nada. Problema seu. Ele dava aula, ele dava a melhor aula do mundo. Eu tinha um que não era, tipo, de Djalmir Dias Lima, que era de literatura também, assim. Djalmir, a gente tava, no, sei lá, no primeiro ano, ele tava dando aula de ABNT, tá ligado? Tipo, pra poder... Tem que saber. Você tem que Tem que fazer nas saber, regras da cara. ABNT. É muito da lógica, tipo, falar, todo mundo tem que aprender a fazer arroz, todo mundo tem que aprender Tem a que saber. fazer imposto de renda. E meio que ele tratava dessa maneira, assim, né? Tipo, ele dava aula real. Tipo, tirava décimo, não era nota, tipo, 7, 8, 9, não, era 6,2. Ele tinha muito dessa dinâmica também, né? E também ficou bem marcado nisso. Tu já foi fazer letras, então tu já tinha alguma relação com literatura, ou não tinha e criou Tinha, depois? total, já era apaixonada. Tinha certeza que eu tinha que trabalhar com isso, mas eu fiz técnica em administração, então perdi meu tempo. Vai ser administradora de empresa, blé, blé, blé. Aí Que era vi o o povo estudando matemática, era o padrão. Que era o padrãozão, né? Tipo, ir pra É. algum curso de administração era, tipo, super padrão, né? Serviu pra nada. Serviu sim. Serviu, né? Eu tenho um olhar de gestora, eu tenho um olhar de gestora pra tudo. Eu Porque olho eu pra acho que tudo serve. gerindo. Porque eu acho que serve, assim, as ferramentas acabam ajudando um pouco, assim. Serve, é. E você Maldade tem um falar pouco mais isso. desse papel de organização, né? Tipo, você não ia conseguir administrar 50 escritoras juntas Não, no coletivo, fazer a sua vida e, tipo, tudo mais. Talvez tenha um pouco Eu disso fiz um também. perfil uma vez de avaliar a personalidade, eu sou a executora, a pessoa que olha e já tá organizando o espaço, tá arrumando as pessoas, já tá lá colocando tudo no lugar. Quando eu falo de você, eu falo muito exemplo de uma... Se a vida fosse uma guerra, não que não seja, tá ligado no batalhão de infantaria que vai na frente? Uhum. Assim, tipo, catando, vendo, investigando, tá muito você, assim, né? Tipo, de vou pra Já dentro, vou depois eu vejo o que rapidinho, eu acontece. vou fazer a linha, Isso. vou dizer o que que foi, qual é o diagnóstico, o que que analisou e vou pro tiro certo. E nessa dinâmica de você se conectar com literatura, qual foi a primeira obra, assim, que você, tipo, pegou, que foi, te tocou, que você lembra? Cara, eu não tinha livro, não tinha acesso a livro. Então eu entrei numa escola que também não tinha biblioteca. A escola Nem de aqueles padrão? sindicato. A escola era do sindicato dos metalúrgicos. Então não era sala de aula, era sala de encontro dos metalúrgicos. Adaptada para ser uma escola. Onde que ficava? Em Neves. Não sabia. Perto da linha do trem, onde eu vou ser atropelada depois. Tinha uma escola de sindicato ali. Dos metalúrgicos. Não sabia. Que tá tudo ligado ao AIME, que virou Gerdau. Sim. Era daquela galera, dos filhos. Só que eu não era filha de operário, ninguém tinha emprego na minha casa. Minha mãe colocou na cabeça que eu tinha que estudar lá. Então a escola era mega improvisada. Imagina assim, não tinha livro. Não tinha livro. Primeira vez que eu vi um livro era a cartilha da alfabetização. Olha isso. Caraca. Como é que uma pessoa com esse perfil vai amar os livros? E aí um dia, uma pessoa chegou na escola com um livro lindo, que eu nunca tinha visto, e se eu vendesse uma cartela, eu ia ganhar um livro. Você vendeu a cartela. Claro! Eu vendi a cartela a Vendedora todos os nata. comerciantes. Cheguei, olha, eu quero ganhar um livro. E Só você que o que lembra eu vou qual ganhar livro em troca? Nada. Era um livro que contava uma história de uma sereia de voz maviosa. E a sereia cantava e todos os marinheiros iam submersos para o fundo do mar e nunca mais voltavam. A história era erótica, tinha um final terrível, mas eu achei maravilhoso que eu não entendia. Eu era bobinha, eu acreditava que era sereia cantando e todo mundo seduzido. Ali, a literatura me levou. Acabou. Nunca mais. Nunca Qual mais a- eu voltei. Qual a porta que a literatura te abre, assim? E aí, pegando um pouco da minha relação de leitura, foi com o Senhor dos Anéis, né? Olha. É, porque tava passando 2011, desculpa, 2001 pra 2002, tava rolando o Senhor dos Anéis, né? A primeira edição. E eu gostava muito de RPG. Jogava RPG com os meus colegas na escola. E aí a gente não conseguia ir no cinema. Só que algum dos amigos da escola tinha o Senhor dos Anéis, o livro, né? E a gente começou a ler o Senhor dos Anéis, Que é um calhamaço. que é um calhamaço.
A gente odiava ler o Curtiço, tipo, os negócios das escolas que dava pra gente, Mas por Machado que e que a tal. escola não tem que obrigar também a ler o Curtiço? Tem que obrigar? Mas é que a apresentação, a impressão que eu tenho é que a apresentação da literatura brasileira era muito mal apresentada pra nós, assim. Continua sendo. Continua sendo? Continua. E aí o Senhor dos Anéis tinha uma coisa do universo fantástico que pegava muito. Tipo, tanto que você pega Machado, por exemplo, que também tem um universo fantástico interessantíssimo, mas não é tratado como um universo fantástico, né? E aí o Senhor dos Anéis tinha isso e muito conectado com essa coisa da idade medieval, que a gente já gostava, né? E aí abre uma porta de, tipo assim, de fantasia bizarra na minha vida, que é quando eu começo a gostar de outras coisas a ler por conta do Senhor dos Anéis, assim. Pra tu, como é que foi essa abertura de janela? Eu acho que tem como estudante, tem como aluna, como professora. Então, como estudante, foi entrar na Hernani Faria e descobrir que tinha biblioteca. Biblioteca é um lugar que você pega o livro e leva para casa. Meu Deus, que sonho, que maravilhoso. Então, eu fiz isso. Como professora, foi levar a fazer a mesma coisa com os meus alunos. Em vez de ter que ler o livro X, tá na biblioteca. Cada um escolhe seu livro. E aí eu sempre fazia aquela mediação. Você gosta de ler Senhor dos Anéis? Então tá bom. E eu vou ler Senhor dos Anéis com você. Então eu ia trocar com uma aluna que ele leu. E aí essa semana, uma ex-aluna mandou uma mensagem. Tem 10 anos que ela foi minha aluna. Ela estava na Europa. E ela falou assim: você namora em São Gonçalo? Eu estive numa cidade que eu não sei qual é, que ela não me respondeu, por conta de um livro que você me incentivou a ler, que foi meu primeiro livro quando eu tinha 15 anos. Caraca. Pausa para lágrimas. A pessoa fica como? Felicíssima, a menina estudou na Dino Xavier, tá muito bem formada pela UF, tá passeando na Europa e aí lembra da aula que você deu. Gente, o que o Estado não paga, os alunos recompensam. Quando você falou da parada da má apresentação, até hoje apresentam mal a literatura Sim. brasileira, assim. O que você acha que tá o ponto de, tipo, de dificuldade? Por que a gente não consegue naturalizar a literatura brasileira nas escolas para os alunos como algo incrível como é? A gente tem vários pontos. Um é assim, o professor é muito mal remunerado. O professor trabalha muito em muitas escolas. Ele não tem nem dinheiro para comprar livro, ele não tem nem incentivo para pegar um livro. Então ele faz o quê? Ele reproduz aquilo que ele aprendeu na faculdade. E aí vira uma reprodução eterna. E às vezes você fala assim pro rapaz: você leu o novo livro da Chimamanda? Ele vai lá para a sala de aula, ele vai apresentar o curtiço da mesma forma como foi apresentado para ele. Falta isso. Falta planejamento na sala de aula, falta o papel do coordenador pedagógico, falta o professor que é a sereia maviosa, que vai encantar o aluno pela leitura. E se o professor não lê, o aluno também não vai ler. Como é que você vai trocar? Você acha que a gente está formando também muita gente que não lê? Como é que, tipo, porque há um problema, né? Se o jovem não lê, vai para a faculdade sem uma base de leitura para depois dar aula sobre literatura, tem um problema também na formação, de alguma maneira, né? Que não é generalizado, mas há esse ponto, assim. Você acha que isso contribui para esse professor, de repente, não chegar na sala de aula também com Sim. um É uma repertório pra cadeia, isso? né? É uma Isso. cadeia. Pela primeira vez, a gente tem uma Retrato da Leitura do Brasil, que é uma pesquisa que ela rola com Retrato, deixa eu anotar aqui, gente. Mas pode falar. Retrato da Leitura do Brasil. Retrato. Sai bom, o financiamento é do Itaú Social. Tem uma galera interessante aí. Tem questões que a gente vai pensar assim, se concorda ou não concorda. Mas eles vão fazer a seguinte pergunta: você leu um livro ou um trecho de livro nos últimos 3 meses? Se você falar não, nenhum livro, nem um trecho de livro, você é considerado não leitor. A cada 3 meses. Ele vai fazer essa pergunta para você. A pergunta que ele faz para diagnosticar se você é leitor ou não. Romário, você leu um livro ou um trecho de livro nos últimos 3 meses? Sim, li. Então você é considerado leitor. Vai lá e marca leitor. Hoje, pela primeira vez, o número de pessoas entrevistadas maior foi de não leitores do que de leitores. Agora, 2024. E qual a escala de proporção disso? Não é grande, não é muito grande. É Mas pau a pau. sempre é a mesma. Assim, só que a gente foi diminuindo gradualmente. Então era sempre assim: tinha mais leitores, mas não, nossa, tinha 90% de leitores. Não. Mas pela primeira vez inverteu. A gente tem mais não leitores que leitores. Ah, então a gente tá numa etapa da história do Brasil que tem mais gente não lendo do que lendo. Isso é muito assustador. E o que esse repertório de não leitores acaba também implicando no mercado de trabalho, outras questões, né? Tipo, A polarização política é um retrato de não leitores. Sim, muito bom isso aí. Você acha que a. Muito bom, muito bom. Você acha que a polarização no Brasil tem a ver com a não leitura e não acesso a repertórios? Sem dúvida. Paulo Freire fala que a leitura é leitura de mundo. Se eu não consigo ler o mundo, eu não consigo entender uma desinformação. Eu caio na fake news fácil.
Eu não tenho repertório para. Você me fala que a vacina dá autismo, eu não tenho nem repertório para discutir com você. Eu fico, a vacina dá autismo, né? Repasso isso para minha vizinha, que também não sabe. E aí a gente vai ficando num globo de ignorância muito assustador. O livro, se você pega as novas mídias, internet e tudo mais, a gente tá indo por uma dinâmica de microconteúdo, né? Que é vídeos de 30 Sim. segundos, 40 segundos, e o livro depende de tempo, né? Se você for um leitor iniciante ou médio, você demora para ler um livro, né? Teoricamente. Como é que. Você acha que esse mundo de não leitores, à medida em que o tempo fica muito de microconteúdo, é um problema? Não sei como colocar isso, mas dá a sensação de que o livro parece ser uma coisa muito retrô diante dos conteúdos Sim. novos que estão apresentados, né? Tem duas coisas para falar sobre isso que são totalmente opostas nessa pesquisa. Todo mundo prefere o livro físico. Sim. Geração Z, a geração Alpha, todo mundo prefere livro físico, não livro digital. É a minha idade, mais velho, mais novo, todo mundo prefere o livro físico. Indiscutível. Todo mundo quer ler o papel. Aí você fala, ué, gente, tá sendo contraponto. Mas todo mundo diz que o fator principal de não ler é por causa do tempo. Mas o tempo está sendo consumido pelo quê? Não, se você pega o celular de Falar. qualquer pessoa, a pessoa fica 3 horas e meia, 4 horas no Instagram, por Você não tá exemplo. filtrando o que você está lendo. Você Sim. está ali só passando o feed. Você não filtra, você não escolhe. Eu fiz um vídeo esses dias. Você escolhe o que você está vendo ou o algoritmo está escolhendo por você? Sabe? Isso é uma coisa que me incomoda. Não, se você contar a quantidade de tempo que você passa na tela com vídeos aleatórios, você consegue tranquilamente ler 3 páginas, 4 páginas por dia sem atrapalhar em Por nada. dia, dá pra ler um livro por dia. Eu li 5 livros no mês de janeiro. É que você tá aí, você também. Você é o Cristiano Ronaldo da leitura, né? E também não dá pra. Cara, é assim, tô estressada, Vou ler. tô feliz. Vou ler. Eu acho inacreditável alguém fala assim, mas, pô, não deu pra ler esse livro. A gente faz o Leia Mulheres, né? Uma vez por semana, uma vez por mês, a gente se encontra pra debater um livro. Aí, outro dia, eu me aborreci com uma pessoa que ela falou assim, eu não tenho tempo pra ler. Eu falei, querida, então, você acha que a gente tá aqui de bobeira na vida e a gente só lê? Ninguém aqui tá ganhando pra ler. Mas é prioridade pra mim a leitura. E aí a gente tá numa vibe de ler autoras. E ler autoras muito contemporâneas também. Cara, eu descobri um monte de mulher maravilhosa que tá produzindo coisa muito, muito, muito de excelência e que eu não conhecia. Porque se deixar, eu vou ficar o quê? Machado de Assis, Assim, nos clássicos. Luísa Azevedo. E nem tem mulher no clássico, né? Mas eu também vejo que também tem muita gente que também nega um pouco das literaturas, dos novos escritores, né? Tipo, que acho que é uma que depois a gente acaba entrando no projeto que tem dos escritoras vivas, né? Que é quando surge um novo escritor, ou uma literatura, tipo, de alguém mais jovem ou contemporâneo, que tá vivo, né? Que acho que é uma coisa meio. Mas falando tá vivo, né? Tem uma coisa meio, tipo, de diminuir um pouco daquela produção, né? Obviamente que tem vários casos de exceção. Mas ler uma pessoa nova. Que loucura isso. Eu tô falando besteira, porque. Totalmente razão. Porque parece assim, tipo, vamos ler um negócio e tem que ser alguém que já morreu, assim. Tem uma coisa desse universo também, né? É o clássico. O clássico, isso. Eu não posso ser clássica. Eu tenho que ser Espera morrer. Entendi. Quando ela morrer, a gente dá um. A gente vai pegar, vai comprar, vai estourar a Será? venda. Acho que não, porque a mulher sofre pagamento. Mas a gente se encontrou no Escritores Vivos, né? Sim. Isso foi 2019? Sim, foi por aí. Que era um projeto aqui na cidade que eu fazia isso. Ler alguém que tá vivo. Era esse meio debate. Pô, você vai esperar morrer, cara, pra falar da pessoa? Vamos ler e levar o autor pra Muito debater. Vamos E ler aí? alguém que tá vivo, é maravilhoso. Que loucura. Porque assim, o que eu tô pensando hoje? O que a gente tá fazendo agora? A gente tá conversando. A gente faz muito isso, né? Sim. Sempre quando a gente se encontra, a gente fala sobre alguma Só tá coisa sendo muito do filmado hoje, cotidiano. A gente não. Pode parecer uma pose aqui, mas, Não, mas a gente faz muito isso, né? De bater esse papo, de trocar. E toda vez que eu converso com você, eu sempre saio com um ganho. Eu sempre aprendo alguma coisa. A gente tem vidas na mesma cidade, mas são movimentos talvez diferentes. Mas a gente tem muita troca, Sim. né? Então, toda vez que eu ouço o que você está falando, eu presto muita atenção, porque eu vou levar. Eu tenho, na relação, tenho que aprender alguma coisa. E o livro, imagina, é como se tivessem 200 pessoas falando comigo ao mesmo tempo. Quantas vezes eu, infelizmente, não consigo trocar com você? Mas o livro está trocando comigo, ele está ali, está fixo. Na hora que eu vou lá, o livro troca, o livro me conta uma mensagem foda, e eu acho isso sensacional. Quem é que vai ser contra o livro, gente? Não é possível. Nessa relação de uma aluna que começou a dar aula para outras pessoas, se conecta com a sereia,
De né? voz De voz maviosa. maviosa, vai para a sala de aula e aí, nos últimos anos, você se dedica também a democratizar a literatura, sobretudo com recorte de gênero, né? Que é muito claro esse processo, né? Como que surge escritoras vivas, assim, tipo, em qual... E aí não é como surge, tipo, em qual reunião que surge, mas assim, tipo, Tem um processo. quando você estava deitada na cama, vendo série da Netflix, tipo, lendo um livro, você falou, cara, vou montar uma parada que vou juntar uma galera e vou montar isso aqui. Muitos movimentos ao mesmo tempo. E, assim, muitos incômodos, né? As pessoas não leem, aí vai lá, vamos fazer os escritores vivos. As pessoas, os homens vão aos eventos e as mulheres cancelam, estão cuidando do filho, estão fazendo não sei o quê. Comecei a ficar incomodada com isso. Aí chegou a pandemia. Os homens publicam muito mais que as mulheres. Os homens. Cada detalhe desse me incomodava muito, né? E eu ficava, caramba, como é que vai ser essa dinâmica vai ser assim para sempre? Aí, eleição na Câmara dos Vereadores, né? Quem foi a única mulher que entrou, Sim. né? A nossa querida Canedo. E aí eu fiquei, cara, que isso. Uma série de situações foram me instigando. A cinematografia americana e europeia tá muito nessa vibe de focalizar as mulheres. Um livro que eu li estava muito focalizando isso. Cadê essa mulher? Existia mulher aqui e apagaram. Isso estava me deixando meio perturbada. E aí surgiu a Lei Aldir Blanc. Aí eu falei, cara, só vou me inscrever. Todo mundo liga, se inscreve, Sim. se inscreve. Eu falei, não vou me inscrever. Eu nunca trabalhei com edital. Eu só vou me inscrever se for alguma coisa que mude o cenário. E aí, essa ideia de fazer um coletivo que fossem mulheres escritoras, isso, assim, talvez seja a epifania da minha vida. Você acha que foi o grande uso do seu repertório ao longo dos tempos de criar algo nessa dinâmica, né? Pode ser. É claro que eu Mas sou uma agora, mulher que já vivi muita coisa, já fiz muita coisa, mas esse eu acho que é. uma coisa que eu sempre quero saber quando as pessoas montam um projeto, assim. Eu sempre acho que toda flecha solta, toda flecha que se atira pra uma iniciativa, seja qualquer tipo de negócio e tudo mais e tal, diz mais sobre a pessoa do que os outros. Tipo, óbvio que tem a demanda que você vê do território e tudo mais e tal, mas os escritoras vivas diz muito sobre você também. Sim. Fingindo que não tem câmera aqui, né? Pegando Agora. Não, pegando o ápice da, tipo, pega a Ionara mais egoísta e vaidosa do planeta Terra. O que que o Escritoras Vivas te atende, assim, tipo assim, o que que isso te completou? Tipo, individualmente, esquece todo mundo. O que que Acho que é isso o te completou? contrário. Porque se eu fosse pra fazer uma coisa pra mim, eu não ia fazer uma coisa coletiva. Eu ia pedir um edital pra fazer um livro meu. Sim. Não ia fazer um livro com todo mundo. Eu ia parar. Toda vez que eu tenho um edital, em vez de eu escrever uma coisa minha, eu escrevo uma coisa coletiva. Eu já tinha 2 livros publicados, eu podia ter escrito isso. Quantas pessoas fazem isso? Eu acho que foi exatamente o oposto do egoísmo. Tem uma coisa que a gente vai envelhecendo, né? E a gente vai ficando exatamente o oposto do egoísmo. Eu entendo que não existe felicidade sozinha. Não existe felicidade individual. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que, assim, aí eu no meu egoísmo eu vou jogar meu lixo fora, mas esse lixo vai voltar pra mim. Sim. Eu não acredito que você vai pensar em você, vai resolver uma situação e você vai ser feliz. Eu vou aumentar muito o muro da minha casa e o ladrão não vai me alcançar. Eu vou ter muito ar-condicionado, muito dinheiro e não vou ficar nesse calor do fim do mundo. Eu não acredito nisso. Isso não é com câmera ligada ou com câmera desligada. Bonitinho. É. A sereia. De voz, maravilhosa. Quem foi a primeira que, tipo, segurou do seu lado e falou, mano, vambora? Eu chamei Cintia e Suzane, né? As duas ao mesmo tempo. As 3 mosqueteiras. Mandei mensagem para as duas. E eu não sabia que a Suzane estava defendendo um doutorado sobre uma mulher que sofreu apagamento. Olha isso. Eu faço essa proposta e ela agora. Suzane Veiga virou assim, minha amiga maior do mundo. E aí, Cíntia, vamos fazer isso. E Cíntia é uma comunicadora da cidade que ela sempre estava muito de olho no que a gente estava fazendo. Eu acho que isso é muito diferencial também dela. Então, ela dava pauta, sabe? Como que nós nos movemos na cidade? Como que essas mulheres se movem? Cara, na real, assim, eu não sou muito íntimo da Cintia, assim, mas assim, tipo, eu acompanho muito da profissional Cintia, né? Quando você vai lendo as matérias. Tem algumas figuras na cidade que, tipo, trabalharam em jornais espalhados, que se não fossem essas pessoas, o jornal de fato só teria sangue mesmo. Os jornais, enfim, seja o São Gonçalo, Fluminense e tudo mais, que falam muito sobre violência, né? E Cíntia é um desse grupo de jornalistas que acabava também, tem que fazer um negócio aqui
cultural. Tem que botar uma pauta aqui da cultura também e tudo mais. Acho que é uma contribuição muito legal, assim, também desse processo. Da educação. A pauta Sim. dela é da educação. Ela me ligava, olha, tá tendo um movimento tal na educação, você pode me dar uma matéria? E ela fazia, eu ficava, gente, essa menina tem... Gosta, né? É diferente, tá diferente, né? Conectar. E aí eu descobri 300 mulheres diferentes depois de Escritoras Vivas, né? Claro, precisa Tem faltar muita destacar. mulher escritora em São Gonçalo, porque o que você falou é real. Quando você pega a história de São Gonçalo, né? Tipo, olhando pelo. Acho que nem mainstream, porque não tem mainstream aqui na cidade no volume ainda, né? Tomara que se tenha nos próximos anos, mas quando você pega a dinâmica dos projetos de literatura da cidade, que tem muita coisa rica, interessante e tudo mais. Muito bom. Tem muita coisa que não é de produzir literatura. Não, sim, sim, sim. E aí isso me incomoda. Como é que você tem um projeto de literatura que você não tá produzindo literatura? Não, então, eu acho que muitos projetos de literatura tratam muito sobre a produção individual, que você falou, que é tipo, o projeto de literatura é para me atender e não atender exatamente essa dinâmica. E eu posso estar cometendo um erro gravíssimo aqui. Mas o primeiro projeto que se propõe é criar uma cadeia produtiva de escrita, né? Tipo, e não só de reflexão ou fruição literária, são vocês, assim, né? É muito ousado, não é? Tipo, e você falou que tem 50 mulheres, mais ou menos, já Tem hoje, mais. ou mais, Que né? a gente começou, tem a leva nova, e agora chegou um edital novo, a gente vai formar mais de Mas 20 mulheres como é esse que, ano. como é que funciona escritoras na prática, assim? Cara, você se inscreve, e aí você vai fazer oficina. Porque assim, eu já sei escrever. Ninguém nasceu pronto e ninguém tá pronto. Nenhum escritor tá pronto. Você vai ver todo escritor tá sempre estudando, fazendo curso de escrita criativa, oficina. Então, se a Cíntia fizer agora uma oficina, eu tô inscrita. Porque eu quero aprender o que a Cíntia tá ensinando. Se a Suzane abrir agora uma oficina de poesia, eu tô inscrita. E eu faço a oficina de conto. Eu vou criar o personagem, eu vou ensinar você uma técnica para criar o personagem, a criar o conflito, a criar a narrativa, a criar o espaço. E aí a gente monta aí esse grupo e a gente forma essas mulheres. E aí é muita gente que entra, não sei escrever, cara. Ou então a pessoa tem doutorado em letras, mas ela não sabe, não domina a técnica da narrativa, a técnica da poesia. Quando ela sai escrevendo, é um reconhecimento, uma alegria dessa mulherada, sabe? A gente tem o primeiro livro do coletivo Sim. e várias mulheres lançaram livros solo depois disso. Que eu tenho um monte lá em casa. Você tem que fazer Eu todos. gosto. Se você não compra, elas ficam até aborrecidas. Se você Não, faltar, tem vão noção. falar. Olha, Romário, não veio Teve meu uma- lançamento. Como assim? Não, teve uma vez que eu fui Se na você não escritora for, e que eu comprei. Teve gente mandando mensagem falando que eu não comprei. é isso, gente. Aí eu comprava depois. Muito sério, muito sério. Tem uma que não me entregou, preciso lembrar o nome dela, inclusive. Preciso até cobrar. Olha, Vou você que mandar está aí. devendo livro para Romário, por favor, Eu vou. encaminhar Não, mas tem para. lá, eu devo ter lá. Eu devo ter uns 15 E aí você já pode ter uma prateleira de livro de escritores vivos. autores. Olha isso, gente. Sim. Quem tem livro de autor em casa? Quando tu fala pra mim sobre técnica, né? Tipo, geralmente. E aí eu acho que é uma disputa sobre arte, né? Tipo, Aham. até aprofundar um pouco. Eu não. Eu gosto muito de cultura, eu não sou artista, mas eu gosto muito de produção cultural, né? É uma paixão, ouço, leio, me amarro pra caramba. Mas tem um lugar da arte que ainda fica muito do lugar de um lugar de produção quase que divina, né? De um lugar muito, às vezes até pedante de ser uma pessoa que produz algo muito diferente, assim. E ao mesmo tempo, quando você fala de técnica, você tá dizendo pra mim também que todo mundo tem uma vocação e potencial pra escrever dentro do seu repertório, né? A literatura é uma. Ainda que esteja democratizando um pouco por causa da internet, ainda é uma ferramenta que depende de um financeiro, de uma cadeia produtiva muito específica e tudo mais. Como que democratiza a literatura? Não tô falando do consumo, mas da produção nessa perspectiva. Precisa de uma editora, precisa de registro, precisa de, sabe, esse repertório também para além da fruição artística. E aí a gente entra em várias questões. Vou voltar para todas as pesquisas. Tem o da CBL, que é da Câmara Brasileira de Livros, Sim. que o livro é caro. Mas assim, Sim. não é motivo para não comprarem livro. É falta de prioridade. Mas, por exemplo, se a gente vai pegar os editais de cultura, a literatura sempre fica com menos financiamento. Você vai pegar ali o PNLD, a gente, no governo anterior, a gente perdeu muita coisa do PNLD, o Programa Nacional de Leitura. Isso é muito importante, dar o livro na mão do menino. Sim. Você vai na escola, você pega um monte de livro. Ai, mas não dá o livro para o aluno, não. Como assim, não dá o livro? Sim, tem essa coisa. Não, tem que dar o livro. Eu pego o livro e vou dar o livro. Mas a diretora falou que não, já dei, já entreguei o livro. Se tiver livro sobrando, na minha mão fica. Se olhar minha casa, tem livro para todos os lados. Mas se todo mundo me devolver os livros que eu emprestei, eu tenho que me mudar hoje, porque eu não tenho onde colocar. Então tem que dar o livro físico na mão das pessoas.
pessoas, sim, esse é um ponto. E tem que ter, esses editais, eles têm que produzir conhecimento, sabe? Então, fazer eventos de literatura é muito legal, é muito fofo. Eu fico brincando, cadê o Lattes? Eu quero o Lattes na mesa, eu Sim. brinquei disso. A gente fez um edital que a gente não ganhou nota 10 no currículo. Eu falei, eu quero o Lattes na mesa. Eu Todo quero mundo. ver quem foi que ganhou a nota 10 e qual é o currículo que essa pessoa tem para poder justificar isso. Porque essa coisa da divindade parece bonito, né? Ah, então você tá trabalhando, tá? Teu emprego é hoje. Hoje a gente tem que gravar o videocast. Hoje eu não tô inspirado, cancela. É isso. Tem esse lugar, né? Hoje eu não tô inspirada pra escrever, não. Sabe eu tinha uma data pra vencer, eu escrevi um roteiro agora com o Daniel, e a gente tinha que vencer sexta-feira. Ah, mas a minha inspiração não veio, eu vou perder a data. Escrever. Sim, se você é profissional, você vai lá e você faz. Não existe isso. Quem fala isso não sabe o que tá falando. Tu defende, então, que o artista como um trabalhador da Ele é cultura. um trabalhador, né? É claro que você pode ter uma ideia sensacional ali na praia, de frente para o mar, com a cabeça dentro d'água, qualquer coisa, mas você sentar e escrever, ou seja, esculpir, ou pintar, ou qualquer outra coisa, você só vai fazer fazendo. Você falou que livro não é caro. E aí eu acho que é uma. Não, também. Pra quem, né? Não, eu ia entrar em dois debates aqui contigo, que eu acho que é mais. Entra até no campo mais econômico do que dessa dinâmica, né? O livro não é caro. Para algumas camadas da sociedade, eu acho caro, né? Tipo, você pega a classe D e E, tipo, acho que é Sim. R$ 40. É uma grana, né? Tipo, dado o problema, inclusive, de consumo hoje. Pra classe média, talvez não seja, né? E aí tem uma questão de não consumir mesmo. Não prioridade. E tem um salário médio do brasileiro que é baixo, né? Então a gente acaba também colocando como caro algo que é. Mas como que diminui o preço do livro? Ou como que mantém o livro do preço? Como é que vende isso também? Não tem livraria. Não tem livraria pra vender mais. Não tem mais livraria de rua. E como que remunera o artista aqui, o escritor? Porque as editoras, assim, o Pagam dinheiro mal. você escreve pra você quase doar o livro, né? Exatamente. Essa cadeia produtiva do livro, a gente foi entender quando a gente abriu o mapa das letras, né? Sim. A Cintia tinha esse blog e a gente resolve fazer uma editora. Porque a gente quer entender todo o processo. Então a gente faz desde receber o livro, pega o original, oferece a mentoria literária, faz a Que mentoria revisão. literária? Então você tem uma ideia. Aí você quer escrever, você está escrevendo, mas que você está escrevendo, você não tem forma. Aí eu vou falar pra você, olha, mas esse narrador Você precisava é o ser em primeira Pablo Marçal da pessoa. Oliveira Sacanagem. Acabou comigo, acabou. Gente, fecha a Brincadeira, câmera. brincadeira. Entendi. Tipo, tu dá É, tu dá uma consultoria de exato. como organizar Aquele aquela livro. produção. É. Tá. Então, esse daqui não tá factível. Você viajou aqui, olha só. Nesse momento, Vocês leem o livro, leem faz a aquele leitura rascunho crítica. e vão considerando, cara, não tem conexão com tal. Aqui você Legal. precisa de uma revisão. A revisão do português todo mundo precisa, é Sim. natural e tal. Mas, por exemplo, eu peguei agora um texto que é muito delicado. A pessoa tá falando de uma dor muito pessoal. E a pessoa quer contar dessa dor em terceira pessoa. Então, parece que ela tá dentro da dor e fora da dor. Eu falei, tá faltando. Eu sei que pra você deve doer muito escrever sobre isso. Mas eu escrevo em primeira pessoa. E ela falou, eu tava com medo de escrever em primeira pessoa, porque eu sei que ia me doer muito. Tá fluindo melhor agora. Agora vai fluir, agora vai sair o livro. Porque ela precisava escrever em primeira pessoa. Quantas coisas a gente precisa contar realmente em primeira pessoa? Tem coisa que não, dá pra eu contar ali, olhando pro mundo e fingindo que não é meu. Entendi. E qual o maior achado das escritoras que você achou? Tipo assim, qual a obra que você, tipo, encontrou, assim, entre elas, que você fala, caraca, isso daqui me tocou muito, assim? Tá, é muito difícil pra mim, porque eu Porque vou tem um monte, criar né? uma situação agora. Constrangedora. Mas eu tenho a minha escritora favorita, que é a mais nova do grupo. Que eu acho que é o contraponto, que é a Clara. A Clara é. Ai, eu não sei, eu acho que eu queria ser a Clara, eu queria ter tido uma mentora na idade que a Clara Tem tem. quantos anos? Sabe, ela tem 22 anos, ela entrou com 18 anos para Escritoras Vivas. Então a Clara vai ser um nome no futuro que a gente vai olhar e vai falar assim: é uma clássica da literatura. A Clara é a Ionara que teve acesso mais rápido aos Pode repertórios ser. de, Ela tem de muito produção? repertório. Ela tem muito repertório. E ela escreve uma coisa que não tem nada a ver comigo. Ela escreve fantasia, eu não sou da fantasia. E aí ela foi se inscrever para Contos Fantásticos de Niterói. Sim. A gente ficou até a última, assim, batendo texto, caractere, porque tinha um limite de caractere. E não, eu nunca escreveria aquilo. Mas eu fico encantada pelas descrições que ela escreve. Eu acho que ela vê o mundo de uma maneira muito especial, que eu nunca serei capaz de ver.
E aí eu consigo ver o mundo através dos olhos da Clara. Isso é sensacional. Bacana. Gente, leiam livros. Leiam escritoras. Mas é difícil esse processo de ler, assim, né? Tipo, porque tu falou do tempo, né, e tal, do preço, né? Eu fico sempre pensando, tipo, como que resolve essa equação, assim, né? Tipo, num mundo Qual tão que você visual. acha que foi a primeira coisa que as pessoas disseram? Que você pegou um tempo livre. Qual é a primeira coisa que você faz? Ah, celular, com certeza. Primeiro. Segundo. Ah, tu vai pra Netflix, tu vai pra qualquer coisa. Tipo, no livro não é uma parada, tipo, que você... Quem não tem hábito de leitura, e, tipo, eu leio, mas assim, eu também não sou um leitor, tipo, vou ler 75 livros ao ano, né? Tipo, que nem você lê. Isso é muito pouco. Acabou. Se eu li 5 em janeiro, Acabou. porque tava um mês, assim, difícil. Então, mas assim, eu leio 10 livros no ano. Tá. 10 livros no ano. Foi reprovado. Mentira. Não, foi mas Zoando. mas assim, e devo estar na média, assim, bem Muito não no acima da Brasil, tá ligado? média. A maioria não leu nenhum trecho de livro nos últimos 3 meses. É muito difícil com tanta interferência externa. Visual mesmo, assim, tipo. Porque quando eu chegou aqui, eu tava falando, né? Tipo, eu fiquei um tempo sem olhar, abri o Twitter, e quando eu olhei o Twitter, tipo, tinha 70 coisas, assim, maré parada, porque eu tiroteio na maré. 66 graus amanhã, tipo, uma loucura, assim, né? Tipo. E aí você começa a entrar nessas micro-histórias que tecnicamente não te tocam em absolutamente nada na sua vida. Exatamente. Tipo, vai fazer 66 graus, vou fazer o que amanhã? Não tem o que fazer, eu não vou mudar o clima amanhã. Mas isso consome muito meu tempo. Mas você ler um livro te dá tempo. Qual técnica que faz pra poder fazer esse movimento de ler, assim? Eu acho que pertencer aos grupos de leitura são é algo Como é muito que legal. acha? Né? A gente tem o grupo de leitura aqui em São Gonçalo, mas existem vários grupos de leitura. Tem alguns que são pagos. A gente, nossa, é de graça, olha isso. O de Uma você, autora como é que é por o grupo mês. de. Como é que é o grupo de leitura de Leia vocês? Mulheres tem Leia Mulheres São Paulo, né? Começaram a perceber essa dinâmica de poucas mulheres em editoras. Tem Sim. fofocas literárias agora que explodiram, né? Do mundo editorial. De uma mulher denunciou um cara grande aí de uma editora, de assédio. E a gente entende por que as mulheres publicam menos. Ela parou de frequentar as feiras literárias, porque tudo que acontecia em casa ele contava para uma rede de amigos dele que são donos de editora. Caraca. E aí a gente fica avaliando como que essas coisas acontecem. E aí a gente resolveu abrir um braço aqui em São Gonçalo. Por quê? Se você quer ser escritora, se você não lê, você não tem repertório para escrever, querido. Querida, queridos, não tem jeito. Não existe escritor sem leitora. E isso é uma discussão que a gente fica, não queria ter que precisar debater sobre isso. Você não tem repertório para escrever, então leia muito e leia coisas diferentes. Isso é essencial. E leia sem pudor, né? A gente tem isso de ler sem pudor. Então, eu leio texto teórico, eu leio poesia, eu leio narrativa, eu leio texto antigo, eu leio de autores diferentes do mundo. É sensacional. Quando você fala sobre leitura, você diz a literária ou uma pessoa que lê muito? Tudo, pode ler Tudo, tudo. tá. Pode ler tudo, acho que vale tudo. A literária é meu senso de prazer. Por exemplo, eu fiz o projeto de doutorado agora, né? Eu começo o doutorado esse ano. Então, eu fui ficar muito tempo me dedicada à leitura técnica, uma leitura teórica. Não é uma leitura que eu pego um livro e li em um dia. Não Sim. rola. Às vezes eu faço isso. O livro tem 300 páginas de narrativa, eu tô empolgada. Eu não vou ligar a televisão, eu vou terminar aquele livro. Quantas vezes meu filho já me conta lá com o livro, a luz acesa e o livro debaixo do braço? E, pô, você tá doida aí, tá empolgadíssima lendo esse livro. Então, tem prioridades aí. Eu acho que tudo na vida é prioridade. O que você tá ganhando mexendo no celular o tempo todo? Literalmente, nada, gente. A maioria não tá ganhando nada. Poucas pessoas estão ganhando dinheiro realmente mexendo com as redes sociais. Agora, tem uma coisa relacionada ao coeficiente de inteligência. Tem um estudo que está diminuindo o coeficiente de inteligência e a gente também relaciona isso à leitura. A neurociência diz que ler é um exercício muito sofisticado para o cérebro. Você está dizendo que a nossa média social está mais burra ao longo dos anos? Claro, infelizmente. Várias pesquisas apontam isso. O QI está diminuindo, o coeficiente de inteligência. Tudo muito automatizado, né? O QI se trata obviamente, sobre o uso da sua inteligência para várias tarefas e tudo mais. E você fala que tá automatizado, você diz que volta à internet, né? Você acha que volta a esse lugar aqui do digital? Muito. E não só quanto digital, eu uso Não, inteligência artificial, eu uso tudo. Eu acho Do chat GPT? engraçado. Eu não uso esse específico, mas eu uso vários. Gemini? Adoro o Gemini, cara. A gente Eu não é gosto. super próximo, né? Gosto. Ele já aprendeu a falar comigo literariamente. Não gosto de Gemini. Eu prefiro o chat GPT. Tá
fazendo lá uma sinopse, todo mundo falando mal. Eu falei, Odeio. olha, da minha, gente, eu falei a minha pra vocês, ó. Não é possível, você escreveria isso. Eu falei, exatamente. Ele já entende que eu tô lá toda poética, toda sereia de voz Você já escreveu no maviosa. seu... Você tá com o Gemini aí? Não, Não, não tô, tá. não estou Tá. longe. Pede pra ele resumir quem é você. Nossa, ele não vai saber. Eu não Vai mexo salvo. sim, é Não muito vai, bom. não. Não Escreve dou de... essas confianças pra ele. Dá, Não dou. dá depois. Pede pra escrever. Não. Gemini, me diga quem sou eu pra Muita você. gente usa meu Gemini na minha conta, no meu Entendi, celular. aí complicou. É. Muita gente usa meu Spotify. Então, sabe, pode entrar aqui Chega no final do ano, Calbi você tá Peixoto, ouvindo nada um a monte de ver. coisa e não Eu sabe o que ouço tá muita ouvindo. coisa nada a ver. E eu deixo todo mundo, eu acho ótimo. Eu adoro que buguem meu algoritmo. É sensacional. Por quê? Porque eu não quero ser uma pessoa que o Gemini saiba quem é. Você não quer que o Gemini saiba quem você é. O meu Spotify não sabe quem eu sou? Você acha que a gente tá sendo controlado pelas... Claro que sim. Você acha que isso diminui a nossa inteligência, então? Claro que sim. Se você não tem a capacidade de escolher, né? Escolhem por você. Você não escolheu aquela viagem. Sim, é a propaganda que tá lá o tempo todo E pra você. aquela pessoa que foi, ai, gente, ai, você já foi. Olha, se você for a esse lugar aqui. Cara, quando eu fui ao Peru, vários lugares dando assim, coisas que todo mundo vai e coisas que ninguém ia. Por quê? Quem foi que deixou isso famoso? Tava numa viagem de um trem e o cara falou, ai, depois da novela, né? Todo mundo quer fazer essa viagem. Eu falei, que novela? Você não sabia que teve uma novela, que a pessoa se apaixonou nesse trem? Eu falei, não. Então, na semana seguinte da novela, isso aqui tava cheio de brasileiro. Eu falei, mentira. Sério, achando que Entendi. iam achar o amor Mas das você- suas vidas. Mas ser também sempre muito crítica também não te deixa em alguns momentos também irritada? Tipo, a tal da ignorância é uma benção? Ah, mas eu não. À medida em que a inteligência média diminui, significa que a ignorância também tem passos largos pra ser uma média. A ignorância também não salva. Tipo, por exemplo, você pegar um roteiro, vou ir no Chile. Fazer o roteiro padrão do Chile, assim, tá Eu não ligado? vejo problema nenhum em fazer um Sim, roteiro sim. padrão, não. Vai lá e faz. Mas eu só acho que você não tem que fazer porque você viu numa novela. Eu fiz o passeio do Você trem. consegue equilibrar entre os roteiros tradicionais, senso comunzaço, e você curte esse processo do senso comum e do não senso comum? Sim, mas assim, se me largar na aldeia de pescador, eu vou ficar direto, eu não quero sair. Entendi. Então eu vou lá pra Ubu, no Espírito Santo. É uma aldeia de pescador. Guarapari tá bombando! Entendi. Tu vai pra Caixa de Ubu sol, eu vou pra Ubu, coloco meu pé na água. com seu livrinho. Minha tia acha que eu tenho um problema mental. Que ela fala, minha filha tá de férias, não precisa. Eu falo, o que foi, tia? Tá lendo. Então, tia, meu senso de felicidade. Eu tô com um pezinho na água, passando meu livro. E o mundo tá se acabando ou não. Eu tô ali feliz, mas Tu pira nas histórias mesmo, tipo, de entrar naquela história e, tipo, e de ficar... chorar horrores. Chorar De lendo. ter sonhos mirabolantes. Tem um livro da Chimamanda que ela vai contar a história da Nigéria, da perspectiva da guerra, de várias mulheres. Eu tive os sonhos mais fantásticos da minha vida lendo aquele livro. Ou seja, eu estava tão submersa naquele livro, que é um livro com calhamaço, eu fiquei ali viajando, porque a Nigéria está tão perto, né? Sim. Tá mais perto da gente, etnicamente falando, Sim. do que os Estados Unidos. Então, ler as histórias daquelas mulheres, para mim, foi sensacional. E a guerra muito doída, que acabam ficando pessoas nascidas lá contra outras pessoas de tribos diferentes. Claro, todo mundo manipulado pelo colonizador. Mas ler aquilo, acho, não sei, talvez eu tenha uma ancestralidade nigeriana. Parecia que estava falando comigo de uma maneira tão forte que eu dormi e tinha sonhos mirabolantes. E você consegue, tipo, nesse processo de ler muito, separar um pouco do que é a ficção, do que é a leitura de mundo daquela pessoa e do que é a informação mais cristalizada que tá naquela literatura? Por exemplo, Por exemplo, você vai ler Budapeste, por exemplo, você tem noção que o cenário é real, de que aquele tempo é real, mas que tem uma obra que é ficcional ali, né? Tipo, você consegue entender um pouco do clima, que aquele sim. clima existe, você consegue se ver no clima, você consegue se ver... Você sabe que o Chico Buarque não tinha ido a Budapeste quando ele escreveu Budapeste. Não sabia, por exemplo. Ele não tinha ido. Ele escreveu Mas eu também não Budapeste. fui, mas eu também não fui. Eu fui, eu li o livro dele. Então, mas assim, você tá vendo? Tipo, um livro consegue me colocar num lugar Me que eu levou a também não Budapeste. fui e ele também não Ele foi. não foi. Ele Tá teve ligado? uma namorada de lá. E aí ele alugou um apartamento no Leblon que não tinha nada. A mesa e o computador. Gente, a gente não combinou essa conversa sobre Budapeste. Não, tem nada. E aí ele começou a escrever Budapeste, pensando nessa mulher maravilhosa. Chico teve tantas namoradas também, né? E aí ele escreveu Budapeste, que pra mim é o melhor livro dele. Eu acho que é o que
legal, assim, eu acho que é um mais maravilhoso. Assim, tipo, o Djalma que me apresentou na escola. É maravilhoso. O Djalma, o professor que botou Olha, um tá primeiro vendo? ano, meteu um Ó a Budapeste, estrelinha pô. pro professor, ó a estrelinha Exatamente. pro Eu queria professor. muito saber se ele tá vivo ainda, que ele é professor de psicologia lá Professor, da Maria. por favor, fale Djalmir Dias conosco. Lima. Ele é um professor que ele era professor de psicologia também lá da Maria Tereza, da Faculdade de Maria Tereza, assim, que é uma figura, Djalmir. Vou até procurar ver se ele tem alguma coisa no Instagram, família, algum lugar. Porque Vai ele é muito aparecer legal. agora, né? Vai aparecer. Agora vai Eu aparecer. lembro que uma vez eu visitei o Lattes dele, e era impressionante, tipo, era um negócio bizarro, assim, bizarro, um currículo Muito enorme. bom. E, pô, Leonardo, assim, eu tinha nem sei quanto tempo tem que a gente tá falando já. A gente combinou 40 minutos de ter passado 1h30. Não, não, tá tranquilo. É, só pra ter noção Mas também sim, do quando a horário. gente se encontra, a gente fala muito. Não, exato, vai passando o tempo bastante, assim, né? Cara, Escritoras Vivas tá rolando, né? Tipo, então, né? Você acha que é um filho seu, uma filha sua, né? Muitas filhas. Muitas filhas suas. E quais são essas próximas Gravidezes etapas, assim, né? Tipo, múltiplas. quais são as próximas etapas do processo, assim, né? Tipo, pra onde que as Escritoras Vivas vão? Eu tenho muitos sonhos. E assim, ai, cheguei aqui e parei. Não parei, né? Eu acho que eu tô estudando o apagamento das mulheres na faculdade, porque eu acho que eu tenho que buscar essas mulheres de São Gonçalo que foram apagadas, para que não tenham mais tantos apagamentos assim. Você brincou com essa coisa da musa no início. Tem Sim. um livro chamado Musas Gonçalenses, Não sabia. que tá aqui. Do Salvador Mate Silva. E é um livro que conta a história de mulheres de São Gonçalo. A gente também não combinou isso, gente. Salvador Sei o quê, Amado. ó. Não combinou mesmo. E é uma coisa louquíssima você ler sobre esse livro. Porque as mulheres são declaradas assim, ela era mãe, professora, catequista. Eu acho que quando você perguntou qual é o lado egoísta que pode existir, talvez seja isso. Eu não quero ficar num papel aí como uma mãe, professora, catequista e acabou. Eu acho que tem que ter essa conexão entre as mulheres. Tem uma coisa que ele diz no prefácio que me choca demais. Ele fala que algumas mulheres pediram para não serem biografadas. O que levaria uma mulher a não querer estar num livro, como uma Musa Gonçalense? E ele fala que elas sofreram muitos problemas, muitos obstáculos, mas não conta nenhum obstáculo que nenhuma mulher passou. A gente anda pela rua de São Gonçalo, qual o nome de rua de São Gonçalo que tenha nome de mulher? Sabe, se for uma vilazinha, né? As famosas ruas maiores, que nem são tão grandes assim, é a Maria Rita. Entende, nome de mulher assim, Maria Rita. É, tipo, O nome vem enquanto professor, fulano de capitão tal, João Manuel. deputado, Sim, presidente, não sei o doutor. quê. E tem um estudo que aponta que essas mulheres eram assim, filha de alguém, mãe de alguém, e aí colocou ali o nome. Você acha que a história cultural de São Gonçalo, de literatura sobretudo, né? Tipo, a história da literatura gonçalense que chega pra gente é muito masculina, né? Totalmente. Você acha que houve um apagamento desse processo, né? Tipo, e há possibilidade de recuperar essa memória? E a segunda questão é, tipo, hoje, você acha que vocês tomaram de assalto o cenário? Quando você olha pra cidade? Tipo, tem muita gente produzindo, mas vocês acabam tendo um espaço maior, né? 3 respostas difíceis, né? Uma, a gente sofreu muito apagamento, né? A Aida Vieira foi a primeira vereadora da cidade. Ela termina o mandato dela e ela vai ser diretora de um presídio. Quem tá presa? É ela ou são as mulheres? Então era meio assim, ela incomodou tanto uma mulher na década de 60 com 1000 votos, já foi um incômodo tão grande Sim. terem que aturar aquela mulher ali que jogaram-na para um presídio. Se você vai pegar as entrevistas posteriores dela, ela fala de todo mundo, menos do trabalho dela. Ela fala do pai, ela fala de um vizinho, ela não fala do trabalho dela, é uma coisa inacreditável. É como se eu viesse aqui falar com você e contar alguma coisa que um parente meu fez, sempre do sexo masculino, mas eu não vou falar nada da minha vida. Você não vai ter nenhum interesse sobre o que eu tô fazendo. Sabe, parece que isso é um apagamento. Né? O que ela fez? Não tem nenhum livro publicado com a parte literária dela. Tem livro em que ela fala da história de São Gonçalo, mas não tem livro literário publicado. Eu quero buscar. Eu quero achar a literatura que ela fez e quero publicar. Então, isso é uma maneira de recuperar, de tentar fazer as pazes com esse passado de São Sim. Gonçalo. Acho que esse. E sobre as escritoras vivas, a gente se tornou, como Suzane fala, um movimento incontornável na cidade. Movimento incontornável. Isso Gostei é do termo. muito bom, né? Muito bom. Porque, assim, você sabe que eu viro cota, né? Vamos fazer um evento, né? Aí vai lá, me coloca lá no evento. Aí vai dizer, ó, tinha uma mulher. Sim. Não, representa um monte de outras mulheres, acabou.
Não precisa mais chamar ninguém. Entendi. Eu tenho uma visão. Eu acho que vocês. Eu acho que vocês incomodaram muita gente nesse processo. Você sabe que sim. Você viu, você acompanhou desde o início. Eu acompanho, Você assim. apoiou, você Tem tá ali gente. com a gente. Tem gente que, desde pessoas que eu gosto, pessoas que eu não gosto, assim, tiveram essa questão. Oi. Não, tranquilo, beleza. Desculpa, gente, problemas técnicos. Tem muita gente que eu conheço que eu admiro ou não admiro, que acabou tendo que são críticos ao movimento, né? Todos homens, diga-se de passagem, né? Então acho que tem esse fenômeno. E ao mesmo tempo, eu acho que mais do que incontornáveis, é porque eu acho que não é mais um movimento, né? Acho que tem uma coisa bem fincada, porque hoje a única tradição literária da cidade de hoje, né, constante, né, tirando feiras eventuais que acabam tendo, Muito eventuais. eventuais e tal, tipo, são vocês, né? Então, tipo, o dia a dia do trabalhador, das trabalhadoras da cultura e da literatura acabam que são vocês mais do que qualquer outro movimento, assim, né? Você acha que vocês hoje são a vanguarda literária da cidade, nesse Olha, sentido? bonito, né, isso, né? É, Eu acho que a gente faz uma coisa que ninguém faz, que é produção. sim. E não tá preocupada com a produção de, ai, meu brilho, sozinha, todo mundo tem que ir juntas. Não existe um lançamento de uma escritora viva vazio, né? Sim. É um evento, assim, é uma coisa, uma sororidade muito grande, e muitos homens parceiros estão conosco. Mas houve muito homem também que virou assim. Mas também aconteceu uma coisa engraçada. Uma pessoa que é crítica, que passou a ver de dentro, começa a pensar, não dá pra ficar sem esses meninos não, e traz. Sim. Sai pra perto. Porque começa a ver que não é uma coisa, não é um devaneio. E que a gente não vai desistir. Eu acho que esse é o ponto mais sério. Não importa a oposição que a gente tenha recebido. A gente não deu um passo pra trás. E a gente foi caminhando. Foi caminhando. É claro que muitos homens, como você, ajudaram nesse processo. A gente nunca. Fazem falou isso. Não é um projeto contra os homens, Sim, pelo sim, amor sim. de Deus. Mas tem homem que toma isso pra ele, que tirou um lugar de um homem, coitado. Mas eles criaram um lugar novo, né? Um lugar que não existia, né? Um lugar Porque para as até tem mulheres. uma. Eu falei com quem isso, gente? Você viu com a Vitória, né? Falando sobre essa dinâmica, né? Que tem a ideia dos imortais, né? Tem essas ideias dos imortais. E eu falo até muito sobre, cara, Cara, eu falo um negócio aqui terrível. Nem sabia falar essas coisas. Tem uma treta enorme na Academia Gonçalves de Letras, né? Tipo, uma confusão, uma loucura, Falar tudo sobre mais e isso tal. aqui? Vamos falar sobre Não, eu não tenho nada a ver com isso, não. A gente tem fofocas literárias Então, aqui, mas assim, gonçalenses. tem uma confusão estabelecida lá. E tem essa coisa dos imortais, da literatura que ficam e tudo mais. E quando vocês têm o nome Escritoras Vivas, A gente tá totalmente contra isso, tem um fora da pouco treta dessa. literária. E de alguma maneira a Academia Gonçalense de Letras está muito nesse entorno do que vocês estão fazendo, né? Quem está produzindo e refletindo sobre literatura e sobre. Acaba sendo muito nesse lugar, assim. Por isso que eu acho que vocês ocupam um espaço muito, muito grande e bonito nesse E sentido. a Né? academia deveria estar produzindo conhecimento, né? Não produzindo para uma pessoa só, que é o que está acontecendo. Então, tem uma pessoa que utiliza esse nome para fazer seus projetos. Quando não tem o coletivo. Aí a gente volta pro sonho. O sonho é coletivo, o sonho não é individual. Eu não vou crescer sozinha. E se eu crescer sozinha, eu tô crescendo errado. É isso. Ionara, muito obrigado pela troca de ideia. Nem sei que a gente falou tantas coisas, para depois fazer corte vai ser um caos. Diego, faz corte, Diego! Mas obrigado, assim, conversar com você é sempre muito legal, assim, acho que eu aprendo muito também. E parabéns pela sua Divertido. jornada. Sempre muito divertido, né? Você é muito sorridente, Tem muito que ser feliz, muito divertido, alegre. não tem que ser Tem que divertido. ser, gente. Porque a professora sisuda não vai ficar na lembrança, a professora divertida vai. A professora divertida vai Tá ficar. vendo? Os sisudos só ficam porque viram piada às vezes na escola. Eu apago o sisudo. Você apaga o sisudo? Eu Não, eu apago. gosto de Eu sisudos. encontro um aluno e falo assim, fui seu aluno. Eu falo, não foi não. Então você era muito chato, porque eu não lembro de você. Eu, hein? Como é que as pessoas encontram você e as escritoras vivas na internet? @Ionara Costa UERJ. Sim. E aí é muito bom, que era o UERJ antes de eu ter ido pro doutorado na UERJ. Então eu tô voltando pra casa. Então o arroba Isso é um tá sonho. certo. E @Escritoras Vivas. @Mapa das Letras, que é da editora. E agora a gente tá no TikTok. Então no TikTok você fazendo dancinha? A gente tá no TikTok fazendo o quê? Falando que de que é esse livro. livro aí? Lógico. Esse é o último que eu escrevi. Que é... É o último que eu publiquei, que eu escrevi é mentira, porque todo dia eu tô escrevendo alguma coisa Há diferente. tempos que escrevo para sobreviver, Ionara Costa. Escritora cuja matéria-prima funde encantamento e lucidez, Ionara Costa é mais que uma mulher de estirpe rara em nossos dias. É parte de uma ruidosa e necessária revolução.
Muito bonito. Quem escreveu? Ivana Martins, pesquisadora e escritora. Minha companheira da graduação. Que bonito. Escritora viva. Lindo, lindo. Bloco de Notas Cíntia Fonseca. Suzane Veiga, suas As as três mosqueteiras. mosqueteiras. A Cristiana fala que nós somos as bruxas da literatura e não as As mosqueteiras. bruxas da literatura. Porque a gente tira a literatura de todo mundo. Muito bom. Parabéns, Leonardo. E obrigado pelo convite, Eu que agradeço. ó, pela conversa. Beijinho. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima edição. Achei que tinha Oi? acabado.